Olá, dando continuidade aqui na resolução do Enem 2024, a questão 140, ela é um pouco interessante no sentido de que a gente pode ganhar um pouco de tempo nela sendo objetivo, né? Uma coisa que às vezes pega no Enem, pode se perceber pelos vídeos dessa playlist, que são questões relativamente simples, certo? Alguma outra que gasta mais tempo. E isso é proposital, né? Óbvio, para eliminar determinados candidatos por, não sei, por agilidade ou por tempo, enfim. Certo? Essa questão aqui, né, é um exemplo disso. Diz que uma empresa de engenharia foi contratada para realizar um serviço no valor de 71.250. Tá bom. Os sócios da empresa decidiram que 40% desse valor seria destinado ao pagamento de 3 engenheiros. Ok. Ele disse que o pagamento para cada um deles é feito de forma diretamente proporcional ao número de horas trabalhadas. O número de dias e número de horas diárias foram respectivamente tanto. Qual a maior diferencial entre os valores recebidos por esse serviço entre dois desses engenheiros? Então ele quer saber qual a diferença do maior para o menor. Certo, 40% de 71250. Você corta 2 zeros daqui com 1 zero daqui, 1 zero daqui, fica 7,25. Multiplica 4 vezes 7 dá 28 e o 125 vezes 4 dá 500, tá? Não necessariamente isso dá certo para todos os casos e tal. Eu só fiz aqui como uma forma de, né? Se você quisesse fazer isso de uma forma mais rápida na hora do Enem, você poderia fazer simplesmente, ou você dobrar o 7.125, que dá 14.250, dobrar o 14.250 para dar 28.500. Mas enfim, só tô falando aqui algumas formas, tá? Outra coisa também é que 40% é 2 quintos, né? Isso aqui é 2 quintos de 71250, tá? Então, se isso for te ajudar de alguma forma, tá aí, né? Isso aqui daria 14.250 zero por 5. E aqui daria o mesmo resultado, né? Show. Pois tudo bem. Dando continuidade, o engenheiro 1 ele trabalhou 4 dias numa jornada de 5 horas e meia. Geralmente se diz 5 horas e meia assim, né? Mas como nesse caso eu acho que eu posso usar 5,5 mesmo, né? Porque é uma multiplicação. Então vamos lá, né? Engenheiro 1, ele trabalhou 4 dias. 4 dias. Cada dia com 5,5 horas por dia. Corta dias com dias. 5,5 vezes 4 dá 22. Né? Mesmo esquema, você pode fazer, sei lá, 5,5 vezes 2, que é 11, e dobro de 11 dá 22. Então foi 22 horas pelo engenheiro 1. O engenheiro 2 são 5 dias, 5D vezes 4 horas por dia. Corta o D com D também, é análise dimensional, pode cortar. 20 horas que o engenheiro 2 trabalhou. E o engenheiro 3... lembrando que 28.500 é o valor para ser pago para os 3, né? E o engenheiro 3 é 6 dias numa jornada de 2 horas e meia. Então são 6 dias, 6D, vezes 2,5 horas por D. Corta D com D. 2,5 vezes 6 dá 15 horas. Tá bom. Descobrimos quanto cada um trabalha. Agora, para fazer a relação diretamente proporcional, o que eu gosto de fazer é somar as quantidades, essas unidades, para eu chegar num valor mínimo. Deixa eu tentar exemplificar, né? Tá aqui o 22, tá aqui o 20 e o 15. Tá? A soma disso aqui dá 57, certo? 42, 57. Show. 57, eu sei que é a unidade mínima. Como assim mínima? Porque se eu tivesse, sei lá, um grupo de 57 horas trabalhadas, sei lá, 57 reais também, que é o caso da questão, né? Se eu tivesse 57 reais, eu sei pra quem dividir exatamente. Porque eu sei dessas 57 horas que 22 foi pro cara 1, 20 foi pro cara 2 e 15 foi pro cara 3.
Então eu sei, a partir do 57, fazer essa distinção. Então o 57 para mim significa o valor mínimo, é a base dessa proporção, tá? Agora, geralmente esse valor aqui, né, que é o total, com a soma desses pesos, entre aspas, né, que é o 57, eles são relacionáveis pela razão. Então, fazendo 28.500 por 57, 285 é 57 vezes 5. Então, isso aqui dá 500 em cima e aqui dá 1 embaixo. Então, fica 500. O que é esse 500? É justamente a proporção. Se eu disse que 57 era exatamente o ponto mínimo, então é esse 57 vezes 500, que na verdade foi quanto eles ganharam, no total, né? Agora, se eu dividir para cada parte e multiplicar cada parte por 500, também dá certo. Se eu pegar o 22 e multiplicar por 500, o 20 multiplicar por 500, o 15 por 500, tá? Então, como ele quer o maior pelo menor, eu sei que eu quero o 22 pelo 15. Então eu vou pegar 22 vezes o 500, que é a unidade de proporção, entre aspas, né? Isso aqui dá 110 com 2 zeros, tranquilo. E o 15, então fica 15 vezes o 500, que é 75 com 2 zeros, né? A diferença disso daqui é 0,0, tá? E aqui 110 para 75 é 35. Tranquilo? Então, você sabe que é o item C de casa. Como eu falei anteriormente, como era para ganhar tempo, eu sei que eu acabei esticando um pouco nessa resolução, mas porque eu quis entrar mais em detalhes. Mas como eu acho que você poderia ter ganhado um tempo? Quando eu fiz essa questão na hora, eu já fiz 40% de 71.250, assim, logo de cara. E eu sabia que 40% era 2/5 e tal, isso foi meio que me ajudando nessa. Mas na verdade eu fiz o 40% porque eu vi que podia cortar os 2 zeros. E multiplicação por 4 é o dobro do dobro, né? E outra forma que eu acho que você poderia ganhar tempo era justamente nessa aqui da diretamente proporcional. Uma coisa que muita gente às vezes acaba se enganchando. Eu entendo, às vezes se torna confuso. Mexe muito com o instinto da pessoa saber o que tá fazendo também, né? Mas, pois é, essa resolução ficou assim, tá? Então, é isso. Alternativa item C.